Esse painel é bastante curioso, principalmente porque a gente reforça aquele discurso de que lugar de mulher é onde ela quiser. Eu gosto disso. E é muito importante a gente sempre lembrar, principalmente você que está assistindo agora, que tudo começa quando todas as pessoas entendem a importância nesse processo de desconstrução. Eu sou um homem hétero, convivo com diversas opiniões machistas em todo canto que vou. E se a gente para no nosso silêncio, a gente corrobora com essa antiga ideologia preconceituosa que, infelizmente, continua mantida na nossa sociedade, que é machista de forma estrutural. Mas, para a gente ajudar a mudar esse cenário, esse painel existe para mostrar que tecnologia é, sim, território feminino. Eu queria que vocês batessem muitas palmas para essa mulher, que é mãe e estuda engenharia de software, ou seja, ela já criou alguém que tem um software complexo antes mesmo de ser estudante. Vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho dela? Receba a nossa mediadora, Shirley Freitas no screen. Seja bem-vinda. Como é que você está, Shirley? E a criança? Seja bem-vinda, meu bem, a casa é sua. Está bem? Tô sim. Pronto, pode sentar, ficar à vontade. E a gente vai chamar as nossas outras participantes. Olha, o povo ficou lá no Premium, né? Tá lá aquela agonia toda de troca de bastão. Quem está assistindo está aqui na mesma curiosidade e quer o conteúdo. Então, a gente vai chamar as outras participantes, essas mulheres retadas e porretas. Então, quem está aqui na sala tem que representar, batendo palma, fazendo barulho, para que elas sintam a energia, o calor do screen. Tô errado, Shirley? Né? Não. Tu vai ajudar daí também, viu, mulher? Vamos lá. Quero nem saber. A gente vai chamar ela, que no próprio nome ela leva uma palavra maravilhosa, ou melhor, duas, que é o amor e o divino. Quando eu vi esse nome eu já pensei, meu Deus, essa mulher santificada só mesmo por estar aqui. Queria conhecê-la, abraçar ela para ter o amor divino dentro da minha epiderme, olha que onda, mas ela não tá. Porém, com energia ela vai chegar. Ela é engenheira de software. Trabalha no Zé Delivery. Aí eu tenho muita intimidade. E se quiser mandar uns vouchers aí, eu tô aí. Formando em ciência da computação pela UFBA. Soteropolitana que vive lá em São Paulo, onde a gente observa o ar que respira. Além disso, ela ama viajar e é uma surfista aspirante. Recebam com muita energia positiva aqui no screen. Tá pronta? Michele Amor Divino! Seja bem-vinda, meu amor! Você tá bem, mulher? Sentiu aí a energia do povo? Abre o microfone dela, que se ela não falar, eu vou ficar chateado. Aê. Tá deitando aqui. Oi, gente. Obrigada pelo carinho. Amanhã eu tô em Salvador, viu? Se você quiser me dar um abraço. Vou chegar Tamo aí. junto. Manda aí onde é que você vai estar, onde é o Huawei. A gente pode comer uma acarajé e trocar esse abraço para eu pegar esse amor divino que já tá no seu nome aí, viu, minha filha? Boa. Beleza, linda. Fica aí quietinha, que tem mais gente. Posso chamar a próxima Shirley? Posso sim. Pode? Posso Fala um sim. pouco dela aí, vá. Bom, a Ana é bem comunicativa. É good vibes. Ela é o quê, rapaz? Good vibes. Que beleza. Eu gosto dessa energia. Ela cuida muito bem da saúde mental e da qualidade de vida. Eu soube que ela é pós-graduada em engenharia de software na PUC de Minas, né? Também. Ela chega para dar um pouco aqui no nosso quadro. Vamos chamá-la? Aqui no Screen 2021, Ana Teixeira, seja bem-vinda, Ana! Olá! Você tá bem? Eu tô ótima. Queria estar em Salvador também. Já deixei aqui a dica para ir ano que vem, hein? Faz parte. Você foi formada na PUC Minas, eu lembrei de uma coisa, acarajé é melhor que pão de queijo, só para não esquecer. Concordo. Essa daí é complicada, hein? Essa aí é complicada. Não acho, Acho não. que dá pra gente testar os dois juntos. Já Quem tem pão de a queijo gente vai com testar, acarajé aqui, hein? mas acarajé é melhor que pão de queijo. Veja, fica aí, viu, Aninha, que tem mais gente pra gente chamar. Eu acabei trocando tudo aqui, e eu falei do Zé Delivery, eu tava queixando o voucher pra pessoa errada. Então vamos logo pra pessoa certa, para ela se sentir representada e a gente já trazer ela com muita energia positiva. Gente, é porque todo mundo envolve, né? Todo mundo dentro desse processo tecnológico e a gente fica maluco. O meu software não é igual que esse povo desenvolve. Então acontece, é assim que funciona. Vamos chamar ela com muita energia positiva aqui no screen. Venha! Isabela Pinto! Seja bem-vinda, mulher! Oi,
tudo bom? Manda uma cerveja! Manda um alô lá no direct que a gente arranja. Oh, coisa boa. Eu já tenho um contrato com a escola há mais de 2 anos, então dá no mesmo. A gente pode já bater bola ali, liga o Pambev, a Ambev te liga e a gente desembola. Vamos que vamos. Vamos ver. Seja tá bem-vinda. rolando. Vou chamar a última pra gente cair dentro do conteúdo e parar de conversa fiada. Você quer falar dela também, Shirley? Da Rai? Fala aí dela. Entreguei. Bom, ela gosta muito de correr, é mãe de pet, Sim, que dá um trabalho da zorra. né? E é de BH. De BH? Isso. Será que ela gostou do lance do acarajé, que é melhor que o pão de queijo? A gente vai saber agora. Ela é desenvolvedora do back-end no C6 Bank, que eu vou falar assim porque só tem brasileiro aqui. Vamos chamá-la com muita energia positiva. Rainara Araújo, seja bem-vinda, Rai! Gente, muito obrigada pelo convite e eu reforço que a Ana falou que ano que vem quero ir para Salvador, inclusive estou planejada para ir para Salvador. Vai é um dar prazer certo. estar aí com vocês. O bom é que é pertinho, né, velho? Minas, Bahia, tá tudo junto. Gente, sem mais delongas, Shirley, você que vai capitanear esse baba, né, para elas não entenderem, só a gente que é baiano. E eu queria dizer de antemão, para a gente já encerrar o último painel, que é muito importante isso aqui. Olhar para você, olhar para vocês naquele telão, olhar para vocês aqui, para falar de tecnologia e mostrar mais uma vez, como eu disse anteriormente, que lugar de mulher é onde ela quiser. Joguem duro, tecnologia, território feminino no screen. Oi, gente, boa tarde. Bom, primeiro a gente vai começar com a nossa pose. Vamos lá, meninas? Eu não sei se vocês sabem, mas a mulher, quando ela faz a pose, quando a gente precisa se sentir segura para uma entrevista de emprego ou para uma palestra como essa, um painel, recomenda-se, né, que a gente faça uma pose, a pose da Mulher Maravilha. Não sei se vocês já ouviram falar, mas consiste em... Vamos lá? Todas? Levantem. Você fica na posição da Mulher Maravilha, assim. Estão me vendo? Isso, por 5 minutos. Isso faz com que você fique mais confiante e segura de tudo que você está fazendo. Então, entrevista de emprego, painel, ou qualquer outra coisa que você esteja sendo desafiada no momento, a pose da Mulher Maravilha vai te colocar em uma posição de confiança. Tá? Então, a gente, como mulher, no mercado de tecnologia, eu trouxe uma colinha aqui porque, né, a gente precisa. Mas, assim, de acordo com o IBGE, somente 20% das pessoas programadoras são mulheres. Né? Sendo que a programação e a tecnologia, por muito tempo, foram áreas dominadas por nós. Até os meados de 1960, mais ou menos, onde os homens começaram a tomar conta. Né? Mas a boa notícia é que mulheres vêm buscando seguir áreas mais inovadoras, criativas e desafiadoras, porque sim, nós amamos um desafio, né? E estamos aqui para isso. Mas porque como ciência e tecnologia ainda tem poucas mulheres, que ainda tem poucas mulheres, vamos falar sobre isso e também sobre carreira e saúde mental, certo? Meninas, vamos começar? O que levou vocês à área de tecnologia? Ana. Bora lá. Então, o meu contexto foi muito de uma família estruturada no contexto militar, assim, extremamente disciplinada, e eu comecei a conhecer a informática dando aula de digitação, aprendendo pacote Office, e aí eu sempre quis inventar, sabe? Criar coisas. E aí eu conheci o curso de ciência da computação. Eu não tinha nenhum contexto de informática antes, o meu acesso à tecnologia era bem pouco, mas eu era curiosa, sabe? E aí eu fui buscar a área de tecnologia pela ciência da computação, com a ideia de ser cientista. Acho que está funcionando. E a partir daí eu comecei a minha jornada. Na tecnologia, o primeiro contato mesmo foi ensinando meus pais a usar Office, consertando a impressora do vizinho, e foi bem assim inicial e não é nada parecido com o que eu faço hoje.
Então, meu primeiro contato na tecnologia foi assim, sabe, por meio da minha família, buscando mesmo descobrir. A curiosidade me trouxe para a tecnologia. E quando eu entendi que era para me ajudar a facilitar algumas tarefas do dia a dia, eu apaixonei. E aí eu decidi realmente virar cientista. Eu quero que a tecnologia me ajude a ter uma vida melhor. E foi assim que eu iniciei na área, lá no curso profissionalizante, manutenção de computadores, e aí suporte, enfim. E aí hoje estou na engenharia de software. E você, Rai? Bom, a minha história é engraçada, porque, assim, eu sempre fui muito ligada a cálculo, a lógica, e eu acabei indo fazer engenharia metalúrgica em 2000, em 2000 aí, eu já tenho 30 anos, nem lembro mais. Aí eu fiz um tempo de engenharia metalúrgica, eu tinha uma disciplina de computação, eu não estava me identificando com o curso, acabei indo para o Cefet fazer engenharia de computação, e lá eu consegui me encontrar porque eu sentia que eu estava, de fato, produzindo aquilo que eu estava pensando. Eu consegui participar de muita coisa dentro da faculdade, eu fui para o Circo Fronteiras, então meio que a computação abriu muitos caminhos para mim. Então eu sinto que o que me fez ir para a computação foi primeiro uma frustração de pensar que eu seria metalurgista e não fui. E num futuro não muito distante, aí, quando eu fiz computação, acabei fazendo estágio numa empresa metalurgista como programadora. Eu acho que assim, a forma como eu me conectei com computação foi muito interessante e eu não me arrependo em nada de ter chegado onde cheguei. Eu já estou fazendo mestrado na luta aí, mas muito feliz com a minha escolha. Acho que eu não estaria feliz fazendo outra coisa. Isso aí. Isa. Então, a minha história ela é baseada nas redes sociais, né? Lá, quando eu morava no interior com a minha mãe e a gente não tinha acesso a computador e uma hora na Lan House era R$ 1. Então, todo dia eu pedia R$ 1 para ela ir na Lan House porque eu queria mexer nas redes sociais. Eu era fanática por Orkut, por mudar a cor da fonte, mandar um depoimento bonitão, ou ir no Flogão e mudar o template. Então, eu ficava fascinada de mudar o template das coisas. E aí, eu fui me guiando para essa área de tecnologia. Eu já gostava um pouco de exatas na escola, e aí eu me encaixei no curso de ciência da computação, né? E até é engraçado que o meu TCC, eu construí uma rede social, porque ainda assim eu fiquei lembrando que, tipo, velho, eu entrei aqui por causa da rede social e vou sair com a rede social. E aí, atuei em várias coisas, mas hoje eu não trabalho com nada que mude cor, com nada que mude template. Eu trabalho mais no back-end, mas ainda assim continua sendo a minha paixão. E você, Mi? Então, eu comecei na curiosidade. Eu me lembro que eu tinha um computador aos 5 anos e acho que de tanto mexer no computador eu quebrei. E aí eu só fui ter depois um outro computador depois de 10 anos, com 15 anos. E aí eu ficava curiosa para saber o que é que tinha por trás ali, o que é que acontecia quando eu clicava em alguma coisa, abria uma janela. E aí eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa relacionada à informática, mas eu não sabia o quê. E aí eu já queria começar o ensino médio fazendo um curso técnico de informática, só que na época no Cefet de Salvador não tinha. E aí eu fui para a área de eletrotécnica, mas nunca desisti da informática, né? Eu me lembro que quando eu estava fazendo curso de eletrotécnica, uma parte da minha turma tinha aulas de programação e a outra parte da minha turma tinha aulas de Office. E eu estava na de Office e fiquei muito chateada, porque eu não fui para a parte de programação. E aí eu resolvi fazer faculdade, não sabia se era engenharia, não sabia se era ciência, não sabia se era sistemas de informação. Acabei indo para ciências da computação e hoje eu percebo que é isso mesmo. Eu gosto muito dessa área. Acho que ser uma cientista, ser uma engenheira é algo que tem bastante desafios, mas é muito interessante que você não fica lá na só na sua caixinha, né? Então, você acaba lidando com diversas outras áreas e você aprende com outras áreas também. Acho que isso é o bom também da área de programação. É verdade. O ruim é só porque a família acha que a gente é assistência técnica, né? Ah, claro! Tipo,
Consertar Demais. ferro. Tudo, assim. Nossa. É a minha família, a família do meu marido, todo mundo me liga, Tio, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? No dia que o WhatsApp caiu, mas o Facebook, eu só soube porque minha mãe ligou pra mim. Meu WhatsApp não tá funcionando, o que é que eu faço? Eu falei, eu sei lá. Mas é sempre assim, né? Se a impressora quebrou, vamos consertar a impressora. Tio, vem cá, vamos, ajuda aqui a consertar a impressora. É ótimo, eles acham que a gente consegue fazer todas essas coisas, né? Formata meu computador, por favor. Sim. Essa é a que eu mais escuto. Esse é o pior de tudo. Chama a menina de TI. Mas assim, meninas, a gente sabe que mesmo com tudo isso, muito legal a experiência de vocês, tá? Nós ainda somos a minoria, né? No mercado, a gente ainda é a minoria nas empresas. Eu, por exemplo, trabalho na Fulcrum, é uma empresa americana aqui, que está iniciando as operações aqui no Brasil. E na minha equipe inteira, contando com sênior, tech lead, pleno e júnior, só tem 3 meninas de 20, sabe? Então, tipo, é bem pequeno mesmo. Vocês, o que vocês acham, assim, que contribui para isso? Posso começar? Pode sim. Então, de experiência própria, quando eu comecei na computação em 2011, lá na PUC Minas também, éramos 120 calouros e se tinha 20 meninos era muito, assim, sabe? E que formaram comigo, eu consigo lembrar, assim, de 10 nomes e a gente não formou na mesma turma. Então, aos poucos, né, a gente foi perdendo mulheres no caminho, e o curso é um curso, assim, hoje acho que já está mudando, mas na época era um curso muito opressor. Era um ambiente extremamente masculino, extremamente áspero, rígido, em sentido de lembrar de pessoas mesmo, sabe? Lembrar que, né, tinha outras pessoas diversas lá. Isso eu falo, assim, não só de mulheres, mas, assim, na pauta que a gente está agora, a parte de mulheres era realmente muito, muito masculina. E eu lembro que tinha algumas colegas na época até, que estavam comigo, estavam até com um desempenho muito melhor que o meu, mas por causa do ambiente, preferiram ir para outro lugar, porque o desgaste mesmo era muito grande para você se manter ali junto, né, com todo mundo. Então, acho que o principal é que o ambiente não era, né, agora a gente tem trabalhado para fazer um ambiente mais amigável, eu falo a gente porque nós estamos aqui construindo isso, mas é um ambiente que não é preparado para ter toda a diversidade que a gente tem no mundo. Então, assim, eu vejo que a mulher que tá, né, que começou em outros anos, até algumas professoras que eu tive, que começaram na computação, quando realmente ninguém falava sobre isso, é resistência. O ambiente não é amigável. Eu vejo que muitas mulheres desistiram no caminho por conta disso. Tanto que numa comemoração até da PUC mesmo, a gente comemorando 30 anos de curso, eles fizeram uma retrospectiva e você via nas fotos da formatura o quanto que as mulheres foram saindo da área, sabe? Então, eu vejo que hoje a gente está buscando um ambiente mais amigável, mas o principal é que as mulheres não ficavam era por conta desse desgaste. Além de você ter que acompanhar o ritmo do curso, que não é um curso tranquilo, você precisava de existir ali. Então, é pesado. Inclusive, hoje, quando eu vou participar de um processo seletivo, quando eu recebo um convite, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu pergunto, como é que é essa parte de inclusão e diversidade da empresa? Existe isso? Não existe? Como é que eu vou me sentir dentro da empresa, sendo mulher, sabe? Minoria. Então, é uma preocupação que eu tenho. Pelo menos não sei vocês, mas eu tenho, e é a primeira pergunta que eu faço, quando abrem para pergunta, né? A primeira coisa que eu faço é perguntar sobre a diversidade das mulheres. Mas, e aí você, Rai, o que você acha? Bom, eu concordo primeiro com a Ana. Eu acho que o ambiente da computação, quando a gente olha para a academia, ele já começa sendo muito opressor. E aí a gente pega e vai olhando um pouquinho mais, até mesmo dentro da academia, eu acho que a gente tem pouca representatividade. Então é muito difícil para, quando você está nos seus 17, 18 anos, você pensar assim, poxa, eu vou fazer computação porque é meu sonho. Porque tu vai lá, você não vê. Tudo é mais direcionado, essa parte de eletrônicos, que um dia foi referência feminina, hoje em dia já é mais uma referência masculina, os jogos e tudo mais. E eu, atualmente, por exemplo, eu estava numa situação em que eu estava num time onde havia
eu e mais uma outra desenvolvedora, só que a gente acabou reformulando o time. Hoje eu sou a única mulher dentro do time e a única pessoa preta dentro do time. Eu sinto que até existe ali uma procura, mas quando a gente para e reflete, tem que haver ações intencionais dentro dos locais para incluir, não só dentro das universidades, mas também dentro das empresas e tudo mais. E, tipo, você vê poucas mulheres, você vê ainda, apesar de ser um tema que está crescendo, é um tema ainda muito, que ainda está muito recente. Sim, precisa então ser a gente ainda trabalhado. vê poucas mulheres. E a gente não vê o apoio masculino para que as mulheres ocupem lugares mais altos, porque também não adianta só você contratar e aquela mulher nunca vai ser promovida. Não adianta nada você fazer até, por exemplo, você ter 10, 20 mulheres num curso de computação, se você chega lá dentro e você escuta de um professor algum comentário misógino, ou você vê que talvez os homens ali dentro, eles compartilham as informações entre si, mas eles não conseguem compartilhar com mulheres. E, tipo, eu não vejo esse companheirismo, às vezes, existindo. Eu acho que a computação é um ambiente que tem poucas mulheres porque não oferece um ambiente seguro para mulheres, para pessoas negras, e a gente fala pessoas PQDs, pessoas LGBTs não oferece. Então, assim, é o primeiro ponto que a gente deveria olhar. Sim. Você concorda, Mi? Eu concordo tanto com o que a Aninha e a Rai falaram. Acho que eu sigo a mesma coisa que vocês, Chico. Quando eu vou fazer alguma entrevista, eu sempre pergunto sobre diversidade e inclusão, quais são as ações que a empresa faz, não só dentro da empresa, mas fora também, né? Não só atrair talentos, mas preparar essas pessoas que estão ali trabalhando para receber essas pessoas, né? Então, hoje, às vezes, a Rai falou essa questão, né? De perceber que alguns homens compartilham entre si, mas quando é com mulheres, eles não compartilham. Ou até mesmo quando você vai perguntar alguma coisa muito mais complexa, e aí as pessoas, algumas, né, alguns homens chegam e falam, mas você já fez isso? Então, mas eu acabei de dizer que eu fiz isso, sabe? E aí você precisa repetir, você precisa estar ali reafirmando, dizendo, cara, eu já fiz isso, já estou em um ponto aqui muito mais complexo. E é um desafio todos os dias, sabe? Acho que hoje eu tenho a sorte de estar em um time que só tem mulheres desenvolvedoras, sabe? Mas, assim, já entrei em empresas onde eu era a única mulher de toda a área de tecnologia, onde eu era a única mulher da gerência, né? E que quando a gente chegava e questionava os gestores, e aí, cadê essas mulheres? Cadê essas pessoas? Indica aí, mas às vezes é muita sensação do tipo, lembrei que a gente pode trazer mulheres para essa vaga. Não é questão de lembrar, é questão de estar sempre reafirmando isso e estar sempre incluindo essas mulheres em todos os processos seletivos, sabe? Então, é importante isso. É importante a gente estar sempre reforçando e trazendo essa mensagem. O que eu acho engraçado é que a maioria das mulheres, elas nem conhecem ainda a área da tecnologia e, mesmo assim, elas já sentem medo de entrar porque percebem que é um universo muito masculino, né? E que não era assim, não era. Né? Mas tem muito medo de errar, a gente tem esse medo muito maior do que os homens, né? De arriscar as coisas. Mas, e você, Isa? O que é que você me diz a respeito disso? Eu acho que tem um mito na sociedade, né, que diz que exatas não é área para mulher. Sim. Isso já começa a criar um conflito na cabeça da mulher antes mesmo dela pensar no curso que ela vai fazer. E aí, quando ela entra no curso, aí que ela só vê que o que a sociedade diz é realmente certeza, porque é um ambiente totalmente opressor e até mesmo algumas vezes hostil, ela só vai oprimindo aquele sentimento dela achar que ela não é capaz de fazer aquilo, né? Sim. Eu tive muita sorte na faculdade, eu estudei com a Michelle e com mais 4 ou 5 meninas, e a gente se apoiava muito. Então a gente tinha, obviamente a maioria era homem, mas a gente ficava naquele grupo fechado ali, que a gente, uma apoiando a outra, uma tentando ajudar a outra em algum déficit de alguma matéria ou trabalho.
Mas aí eu fui para uma outra realidade quando eu saí da faculdade, né? Que era a realidade de você falar e você não ter a sua fala aceita porque você é mulher ou porque acham que você é júnior demais. Você tentar fazer de uma forma um trabalho e entregar aquele valor e outra pessoa menosprezar aquilo porque acha que o seu conhecimento não é vale tão tanto. válido quanto o dele Sim. porque ele é homem. Então tem vários. Você falou até um ponto interessante, Chile. Tem muitas vagas que você vê na internet, enfim, que tem um descritivo que pede muito, muito, muito requisito. E como a gente já vem dessa trajetória de muita opressão, a gente não se sente segura de aplicar para aquela vaga, mesmo que a gente só saiba, que a gente saiba 90% daquilo. Mas tem um que deixa a gente segura e fala, não, não vou aplicar. Aí chega um homem que não passou por nenhum fluxo desse de opressão e se candidata para aquela vaga e não sabe metade do que você sabe. Verdade. Então, isso é muito difícil, é muito cultural, tá muito enraizado na sociedade, sabe? É verdade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas uma vez, eu fui perguntar, tirar uma dúvida sobre um assunto, porque a gente tem medo até de tirar dúvida, né? Eu fui tirar uma dúvida sobre um assunto, e aí o cara mandou o código, o bloco. Assim, ele mandou o escopo pronto para mim. Aí eu falei, não, mas eu te perguntei como fazia, eu não te pedi para fazer. Aí ele fez, mas você não vai entender mesmo se eu te explicar, eu... Sabe? Então, tipo, eu já passei por isso. Eu não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação. Mas, assim, ele é incrível como... É que, infelizmente, os homens, nessa área, pelo menos, de tecnologia, tem uns que são bem arrogantes, assim, né? Que tem um ego bem inflado. E aí, quando se depara com uma mulher que faz o mesmo trabalho que ele, eles meio que se sentem, tipo, não, como assim? Como assim ela sabe mais do que eu? Como assim ela está fazendo o mesmo trabalho? Como assim ela ganha o mesmo salário que eu? Sabe? Então, a gente está precisando mudar isso aí. Né? A gente precisa mudar com urgência esse cenário, mas, graças a Deus, eu tenho visto algumas iniciativas, vocês também devem ver, devem conseguir visualizar, muitos bootcamps voltados para mulheres, muitas empresas que fazem esse trabalho. Eu trabalhei, por exemplo, a minha empresa antes dessa, eles tinham um trabalho todo de engajamento, eles tinham uma guilda só para homens, para que os homens entendam o papel da mulher na tecnologia, sabe? Então, assim, óbvio que são as maiores empresas, são as que têm condição de investir nessas coisas, né? Mas eu não sei se vocês já viram isso, não sei se acontece na empresa de vocês. Lá na Fulcro, como é americana a empresa, a cultura deles é totalmente diferente, então a gente não tem apesar de ter esse cuidado com a diversidade, né? Sempre tem. Mas eles não têm a mesma cultura, então eles não acham que uma pessoa preta, por exemplo, precisa a gente vai precisar de uma palestra de inclusão, de LGBT e nem de mulher, sabe? Eles encaram isso com naturalidade, apesar de não ser também, né? Porque não tem muito, mas tem muitas pessoas de várias nacionalidades na empresa, o que precisa também ser visto como inclusão, porque também existe preconceito, né? Mas, enfim, vamos falar. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu quero só acrescentar a parte da diversidade, igual você trouxe de inclusão. A gente tem que lembrar que toda parte de tecnologia, não só os homens que estão inseridos na tecnologia, nós também precisamos de fazer nessa ação. Sim. É complicado, mas é uma coisa geral. E é uma estrutura também, né, quebrada. Então, é um trabalho que a gente precisa de estar junto. Mas é isso. Com certeza. Bom, agora a gente vai falar sobre saúde mental. Né? Como mulheres, nós temos uma autocobrança, uma expectativa da sociedade, ambiente de diversidade não seguro e uma preocupação gigante com a ascensão profissional. Eu queria saber como vocês hoje lidam com a saúde mental de vocês no mundo da tecnologia. Gente, vou começar de novo. Esse é um Vai lá, assunto que eu falo, desde o dia que eu pisei na universidade, primeiro dia. 2011. Eu sempre lembrava disso, que a gente não é só o curso que a gente faz e que a gente não é só o que a gente trabalha.
eu me deparei com uma turma, né, e a situação da universidade em si, que na verdade não era isso, né? Você precisava de estudar e é isso que você vai fazer. Você vai estudar, vai, né, e cumprir com tudo que está lá. Mas eu acredito que as mulheres que estão aqui comigo também vieram de um contexto assim. Você precisava de fazer mais, além de estudar, você tinha que cuidar da sua casa, você tinha que cuidar da sua família, você tinha que estudar alguma coisa. Eu nunca fiz só o estudo. Eu fiz o que precisava de ser feito e a minha saúde mental eu estava ali buscando equilibrar. Hoje é um nome bonito, né, que a gente tem para falar que não enlouqueceu, né, não chegou em alguma coisa assim. Mas meu pai falava isso, né, o pobre fica estabufado. Então é o que a gente usa hoje para lembrar que a gente tem que cuidar disso. E até pelo que a gente já trouxe do que a gente enfrenta no dia a dia, todos os dias você precisa de lembrar que você, né, tem que descansar, tem que fazer uma pausa, tem que cuidar do seu cérebro que produz o que você trabalha esteja bem. Que a nossa profissão é muito esgotante, né? Trabalhar com lógica, fazer os testes e a parte de programação não é uma coisa que é simples, não é trivial. Então, a saúde mental é essencial, não só para a gente que está na área de tecnologia, mas também para as pessoas, igual a gente se movimenta, quanto à diversidade. Você levanta a bandeira, você recebe muita coisa. Quando você é a única mulher, a única pessoa preta no ambiente, isso dobra e não tem escolha. Você levantou essa bandeira, você criou essa consciência, isso vai vir. Sim. Tá? Ainda é assim. E é uma jornada, né? Tem uma líder que eu tenho hoje eu estou na CIT, na Digital House, e a Solange, né, ela sempre fala nas frases dela, a gente está construindo hoje o que a gente vai colher daqui 100 anos. Então, a gente, talvez nem a saúde mental que a gente queira agora a gente vai ter. Então, a gente precisa de criar essa consciência e ter esse cuidado, né? Verdade, verdade. E a rede de apoio também é muito importante, né? Porque eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar programação, eu sou muito intensa já de natureza, mas eu entrei em um bootcamp assim bem puxado, que era, a gente passava mais de 16 horas codando na frente do computador. Eu quebrei uma cadeira, gente, de tanto tempo que eu passava sentada lá. E assim, a minha rede de apoio, pelo menos, foi fundamental. Eu tenho um marido maravilhoso que cuida da minha filha, assim, eu não tenho nem o que reclamar, minha mãe também me apoia. E mesmo assim, eu tive burnout. Mesmo assim. Então, mas o que você faz, Ana, hoje, assim, para poder cuidar da sua saúde mental, para evitar que você tenha esse desgaste físico, emocional e qualquer preocupação? Porque, tipo, eu tento meditar. No começo, a gente até mantém um ritmo, mas depois começa a desacelerar. Mas eu gosto muito de meditação. Mas você, o que faz? Eu tentei já meditar, mas eu não sou a pessoa da meditação, não. Eu sou extremamente agitada, a meditação ainda não consegui chegar nesse nível. Não dá. Mas, assim, hoje eu consigo pagar a terapia, que me ajuda muito. Sim. Mas era uma coisa que eu não tinha antes. Antes era rede de apoio. Igual a Isa trouxe o grupinho. Sim. Eu não tinha um grupinho, assim, de mulheres, mas eu me apegava nos meus amigos, assim, as poucas pessoas que eu encontrei na área de tecnologia na época que tinham esse espaço seguro. Então, rede de apoio para poder realmente, né, pedir ajuda. Hoje eu consigo, né, a terapia. Hoje eu uso da corrida também, igual a Rai. Eu preciso de gastar energia, tirar a ansiedade. Então, a corrida e exercício físico, além de alimentação saudável, porque o corpo da gente, né, a gente precisa de cuidar dele. Então, assim, é uma jornada que eu tenho trazido. Acredito que as meninas também, né? A Isa falou da rede de apoio, a Rai falou da corrida, então compartilha com a gente também. O que vocês fazem hoje? Eu sempre tento tentar a terapia em dia. Ainda mais que se eu passar um sprint sem falar com a minha psicóloga, já começa a me dar uma tremidinha, assim. Mas eu me apoio muito na terapia, em praticar esporte. Eu amo qualquer tipo de esporte que me faça pensar algum tipo de estratégia para conseguir algum objetivo. Então, eu tento me desligar do trabalho também, né? Deu o horário do trabalho, eu tento não pensar mais naquilo, porque eu não quero trazer problemas de trabalho para dentro da minha casa, para tornar isso pessoal também. Então, e eu tento conversar muito, assim,
com os meus amigos, é algo que eu nem estou fazendo muito, mas eu tento conversar muito com a minha namorada, ficar mais próximo dos pets, assim, que eles me trazem um amor tão grande que até me acalma, sabe? Então, é nessas coisas que eu tenho como base para ficar bem. Foi uma das coisas, inclusive, que eu decidi fazer, era passar mais tempo com a minha filha. Assim, porque eu era muito apegada, assim, sempre. E aí, depois que eu entrei na programação, mesmo estando dentro de casa, ela quase não me via. E eu quase não a via. Então, eu sentia muita falta dela. Aí, a gente começou a assistir anime. E aí, de repente, a gente viciou em anime. E aí, quando dá o horário hoje em dia, quando dá o horário do trabalho, não, vamos assistir anime. E aí, a gente senta junta e é a parte mais gostosa do meu dia. É o momento que eu sento com a minha filha para assistir anime. Assim, às vezes eu vicio no anime e ela já desgarrou e eu ainda tô lá, não, vamos assistir, vamos assistir. Mas é uma das coisas que eu faço, que é bem legal para mim. Mas, continuem. Vai, Mi. Cara, hoje eu tô meio que viciada nos jogos, né? Então, pra mim, os jogos é uma forma de desopilar do trabalho, sabe? Acho que, mas acima de tudo, terapia é muito importante. Então, eu tô com uma terapeuta já tem um bom tempo. E assim, acho que o mais legal também dessa questão de saúde mental e terapia é que eu tô com uma terapeuta negra. Então, ela traz questões por ser uma mulher negra na sociedade, por ser uma mulher negra na área de tecnologia, por mais que ela não entenda muito de tecnologia, eu tento ao máximo ali falar um pouquinho do que eu trabalho. Mas ela traz coisas como autoestima, como questão até de próprias coisas físicas, a gente como o cabelo, que por mais que a gente ache que não tenha não afete de nenhuma forma, afeta sim em alguns aspectos, né? Então acho que terapia é muito importante e falei de jogos, né? Mas eu tô voltando aí para a parte de fazer exercícios físicos, que eu percebo que é essencial, sabe? Sim. Você chegar a ter uma atividade ali para você chegar e vamos dizer assim, descontar tudo do trabalho na atividade física, né? Principalmente se for alguma arte marcial, melhor ainda. Sabe uma coisa legal também que eu conheci nesse processo aí de burnout? É o estoicismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do estoicismo. Um terapeuta meu me apresentou a vida estoica e eu fiquei completamente apaixonada, gente. Assim, eu acredito que o estoicismo hoje me ajuda muito mesmo nessa jornada aí com a tecnologia, sabe? De aceitar tudo que você não tem controle. E a gente vai levando desse jeito. Você faz o quê, Rai, para contornar esse processo de ansiedade e cuidar da saúde mental? Então, acho que assim como que todo mundo falou, estou com a terapia sempre em dia. E assim como a minha, eu tenho uma terapeuta que é uma pessoa negra, então eu sinto que eu já tive outra terapeuta antes dela por uns anos também, agora estou uns anos com essa minha atual terapeuta e é mais direcionada para essa questão de raça, porque querendo ou não, no ambiente de trabalho, a tonalidade você ser mulher, a tonalidade da sua pele, o cabelo que você decide usar, aquilo ali vai gerar um desgaste. Tipo, às vezes não com um colega de trabalho, mas às vezes você precisa fazer uma viagem de trabalho, que isso aconteceu comigo, e você passa por uma situação racista e você não sabe nem o que fazer. Então, assim, terapia em primeiro lugar. Inclusive, foi a pessoa que me ajudou a entender que eu passo por transtorno de ansiedade, que uma das maneiras que eu lido com para poder desgastar essa ansiedade, esse sentimento, é correndo. Gente, eu corro 5 a 10 quilômetros. Deus quiser, eu aumento essa quantidade. Gosto muito de ficar com a minha gatinha, a Yumi. Ela até apareceu aqui um pouco, que às vezes ela pula assim na minha cara. Vamos marcar a maratona da Pampulha para correr todo mundo junto. Eu moro ali pertinho. Eu corro lá quase todo dia. Foi essa semana que eu não estava por BH, que não estava correndo, mas eu corro quase sempre. Tento manter um contato com meus amigos. Outra coisa muito interessante que apareceu na minha vida, antes, quando eu morava com alguns amigos, a gente começou a criar o hábito de jogar jogos de tabuleiro nos fins de semana. Sim. E aí depois a gente se separou e tal, mas a gente sempre se reúne nos fins de semana para poder jogar algum jogo de tabuleiro
mas para se reencontrar e tal, e é uma maneira de aliviar toda essa pressão que a gente sente no trabalho, porque na condição de mulher na tecnologia, de diversidade no geral, a gente vai sentir uma cobrança muito maior a gente vai sentir que a gente está fazendo sempre menos, que a gente precisa fazer mais, aí com isso você acaba extrapolando o horário de trabalho, você não tem um horário fixo de trabalho, principalmente com ambiente remoto, você acaba deixando às vezes o trabalho te dar mais, você acha que aquilo ali nunca é suficiente. Então, assim, acho que a terapia associada a todas essas atividades, e eu gosto muito de anime também, eu reassisti Naruto tudo, acaba que me ajuda bastante a lidar com isso. E, assim, de referências, eu vou sintetizar assim, tipo, eu quero dicas para quem está começando agora, para as meninas que têm interesse na tecnologia, mas não têm coragem e ainda não conseguiram dar o primeiro passo. E referências, assim, para quem elas devem seguir, o que ela deve ouvir, qual conteúdo consumir hoje para entrar no mercado de tecnologia. Vai lá, Ana. Gente, eu sou do tipo que faz autopromoção. Então, primeiro, se você está assistindo a gente aqui, não sabe o que vai fazer, procura a gente. Verdade. Primeiro, procura a gente, que aí você já encontrou uma pessoa legal, já conheceu, identificou, chama que a gente responde. E o Insta da Ana é ótimo, gente. Vai lá, Ana. Procura a gente, LinkedIn, Instagram, enfim. Porque algumas coisas que a gente já passou, eu tenho compartilhado, a Rai também, a Mi, a Isa, a gente tem falado em alguns lugares justamente para dar essa palavra mesmo. Na época que eu comecei, eu sinceramente não conhecia quase nada que tinha de invenção por mulheres, nem por pessoas negras, era uma coisa que eu nem tinha consciência. Então hoje, se você está começando na área, está aqui ouvindo, né, no Scream, está aqui vendo em Salvador, procura a gente, procura as comunidades da região, porque eu sei que Salvador principalmente tem uma turma forte de tecnologia. Procura rede de apoio, pergunta, gente, pede ajuda. Hoje tem muita comunidade trazendo pessoas. Tem muitas empresas fazendo porta de entrada por bootcamp, hackathon de formação. Só vai. O não a gente já tem, então tem que ir buscar o sim. Então, assim, para mim, a principal dica é não fique parada, vá atrás e peça ajuda. Hoje a gente tem muitas ferramentas, diferente de quando nós todas começamos, né? Que não tinha tantas comunidades, que era 1 hora na Lan House, sabe? Hoje a gente tem muito. E a gente consegue alcançar. Então, para quem está ouvindo a gente, né? Começou, está em dúvida, procura ajuda, procura a rede de apoio. Isso aí. Você, Isa. Ana, desculpa, Isa, rapidinho. Você não falou suas referências. Gente, pessoalmente, minha mãe, como mulher, eu sou dessas. Minha mãe, que para mim é uma mulher fora da curva, assim. É isso, assim, da área de tecnologia. Caramba, tem tantos nomes que vêm na cabeça que eu tô... Nina Silva, Movimento Black Money, sabe? Se nunca ouviram falar, só para mim é que descola assim na minha cabeça pelo movimento, sabe? É o que eu busco também. Certo. Vai lá, Isa. Eu vou começar pelas minhas referências. Minhas referências são de casa mesmo. Minha mãe, minhas avós, minha bisavó são mulheres que me ensinaram muito sobre força e persistência. E na área de tecnologia, por incrível que pareça, minha referência é a Michelle. A gente começou junto e a gente se ajudou muito. E até as meninas que faziam parte desse núcleo da faculdade, né? A Michelle, a Luara, a Natália, a Liliane e Yolanda. Ai, esqueci o nome de ninguém. Elas são minha referência, assim, sabe? De persistência, de buscar cada um na sua área. A gente troca muita informação. Então, além de ser minha rede de apoio, também são pessoas que me inspiram muito. E sobre dicas, eu concordo muito com o que a Ana falou. Procure a gente. Aqui a gente já dá um contexto para vocês.
Ninguém vai assumir um nome como o meu com esse sobrenome aí. Então é só jogar lá no Google Isabela Pinto. Você vai me achar. Vai me achar. Meu arroba é o mesmo em todas as redes sociais. Procurem saber o que as pessoas negras estão fazendo, por onde eles estão, quais programas as empresas estão oferecendo para mulher negra. Tem muita gente fazendo propaganda em podcast. Então, se você quer conhecer uma empresa específica, procure sobre essas empresas num podcast, porque ela vai falar dos problemas que a empresa está atuando naquele momento, quais tecnologias eles estão usando, e se arrisque. Não é porque você não sabe um item daquela lista de requisitos que você não é capaz de aprender aquele único item. Então, vá, se jogue e sempre seja o agente transformador daquele meio. Nunca se contente com o que está parado lá, sabe? Isso aí. E você, Rai? Assim, a minha maior referência, assim, pessoal, seria minha mãe, que eu acho que minha mãe é uma pessoa que lutou muito, passou por muita coisa na vida dela, para permitir que eu chegasse onde eu cheguei. Na teoria, com certeza, existe uma mulher muito foda, que é minha amiga, o nome dela é Laís Gomes, ela é desenvolvedora na Toto, e ela escreve muito pro Mídia Ninja, fala sobre tecnologia. Ela escreve muito texto bacana. Acho que é super importante conhecer pessoas tipo a Laís. Além da Laís, tem a Thalita Gomes, que foi a minha primeira tech lead. Então, a minha primeira tech lead foi uma mulher. E ela direcionou todo... Eu entrei júnior nessa minha primeira experiência. E ela direcionou todo o time, os homens do time, a me apoiarem. Assim, olha, a expectativa, eu acho que isso vale até para as empresas, a expectativa que eu tenho para você é que ela cresça, que ela consiga entender esse microserviço e tudo mais. Tipo assim, um direcionamento de liderança intencional para o seu desenvolvimento técnico. Sim. Então, assim, Thalita Gomes também é minha referência, e a Paola também. Eu acho que, assim, Product Managers também, assim, quanto mais mulheres tem um olhar intencional ali dentro do ambiente que você está trabalhando, mais elas se tornam referência para você, que para mim se tornaram, e mais você consegue perceber que você avança, você evolui. Então, assim, eu super sugiro as pessoas a procurarem. Além de mim, estou super disponível. Rainara é o nome assim, que a minha mãe descobriu na hora ali na maternidade, e foi esse... Então, acho que não deve ter muita gente. Então, todas estão disponíveis para mentorar, né, gente? Se uma pessoa chegar e quiser ajuda e precisar de uma mentora, todas vocês estão disponíveis, certo? Com certeza. Com certeza. Pronto, Mi, rapidinho, conta pra gente. Desculpa, Rai. Desculpa, é que o nosso tempo está apertado já. Só que tem outros grupos, tipo AfroPython, que pode buscar também uma maneira de mulheres da TI também, de meninas da TI, para tentar se profissionalizar dentro, se jogar mesmo, se aventurar na TI. Beleza. Vai lá, Mi. Bom, vou falar rapidinho, né? Então, minha referência pessoal é minha mãe e meu pai. Acho que eles dois acabaram deixando de fazer coisas para eles, para fazerem para mim, para chegar onde eu estou. Então, eu só agradeço a eles por todo o apoio que eles me dão até hoje, mesmo longe, né? Mesmo eles aí em Salvador e eu aqui em São Paulo. Também é o meu marido, que ele também é um profissional negro na área de tecnologia, mas ele não é da área de computação, ele é da área de design. Então, a gente troca muita informação, a gente troca muita experiência, muita coisa que ele passa, que eu passo também, vice-versa. E as meninas também, né, que entraram comigo na faculdade, até hoje a gente conversa, Isa, Nath, Il, Lili, então, e Luara, né, não esqueci de ninguém também. Então, elas também são uma rede de apoio muito grande. Acho que uma referência para mim é a Pamela Peixinho. Então, ela está sendo minha mentora, e ela está me direcionando justamente. Chega um momento a gente tem que escolher entre gestão e área técnica, e eu não sei o que eu quero. E ela está me ajudando bastante nisso. E tem uma outra pessoa também que, assim, me inspira bastante, eu não conheço. Um dia eu vou conhecer pessoalmente, que é a Shaline Cantaia. Ela tem um documentário na Netflix chamado Coded Bias,
que ela é uma pesquisadora, uma mulher negra, no MIT, que fala justamente sobre viés racistas e machistas e inteligência artificial. E, assim, quando eu vi esse documentário, eu disse, cara, que mulher maravilhosa, assim. E de material, eu sugiro o Peixe Babel, que são 2 mulheres que ensinam coisas da área de programação, e um podcast chamado Pode Programar, que são 2 mulheres também Sim. na área de programação, que, assim, elas trazem materiais excelentes. Excelentes, mas assim, falando de mim, quando eu queria ser programadora, eu comecei a escutar o Pode Programar. Gente, eu não entendia nada do que elas falavam. Então, tipo, uma vitória para mim de saber que eu estava dentro da área foi entender o podcast delas. Então, assim, mas elas são maravilhosas. Bom, gente, nosso peraí. tempo acabou. Parêntese. Oi. Uma das mulheres do Pode Programar trabalha comigo, tá? O dia que eu consegui conhecer ela, eu falei assim, peraí que eu já ouvi sua voz. Demais. Mas vamos lá, gente, que nosso tempo acabou. Referências. Vamos fazer uns agradecimentos rapidinho, antes da gente ir, bem rapidinho. Vai lá, Ana. Primeiro, agradecer a Laís pelo convite, que foi de última hora e correria, e a Michelle por ter me indicado a estar aqui, né? A gente se reencontrou e foi sensacional, né? Participar do evento, encontrar as mulheres aqui incríveis, conhecer a Chil e a Isa também, que eu não tinha encontrado ainda. A gente está muito perto, Isa, inclusive, por causa do Zé. Então, assim, prazer imenso estar aqui. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Espero que ano que vem a gente se encontre em Salvador. Opa! Só deixa aí. Vai lá, Isa, você, rapidinho. Eu quase dou um retweet no que a Ana falou, agradecer muito a Laís, a Michelle também que me indicou, agradecer também esse evento que me fez encontrar mulheres incríveis, eu conheci a Ana, a Rainara, né, a Chil, então obrigado por compartilhar tudo isso, eu estou aprendendo junto com vocês aqui, e só agradecer, Salvador 2022, todo mundo lá. Uhul. Vai lá, Rai, você. Também vai ser um retweet, agradecer aí o convite, a indicação. Foi muito bom reencontrar-me e a Ana e te conhecer, Isa. Agradecer a todo mundo que está assistindo e foi uma honra. Obrigada, gente. Mi. Eu só tenho que agradecer a Laís, acho que quando ela me chamou, eu achei que seria só eu disse, não, vou trazer mais mulheres para cá, pelo amor de Deus, não quero fazer sozinho isso não. Então, de toda forma, a gente está se reencontrando aqui. Conheci a Shirley, maravilhosa também. Então, está sendo bem gostoso isso daqui. Eu espero, no ano que vem, a gente tá presencial aí, hein? Sim, vamos lá. Obrigada, meninas. Obrigada também a Ana, que postou lá no grupo. Quando a Ana convidou, eu achei que era um eventinho, assim, tipo, um evento. Quando eu vi que era screen, eu falei, gente! Eu achei a Shirley num grupo de mulheres, hein, Foi, gente? Funciona, tá? O grupo funciona. Funciona mesmo. Mas tá bom, meninas. Muito obrigada. Foi um prazerzão conhecer todas vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau.